Glória a Deus, amém. Louvado o nome do Senhor pela vida do pastor, né? Pastor abençoado, a gente conhece muito ele, prega lá na Matriz. Eu creio que Deus tem algo para falar. Aleluia. Deus tem que falar conosco, meu querido. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, adolescentes. De pé. Eu sei que vocês estão cansados, sei que vocês trabalharam muito, mas dá mais um pouquinho de força para o Senhor, né? Glória a Deus. Levanta tua mão aqui para frente, a gente está orando para o nosso pastor. Pai, graças te dou pela tua presença, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Graças te dou pela palavra desde ontem, Senhor meu Deus, Pai amado, que tem sido, Senhor meu Deus, aliançada uma com a outra, Senhor meu Deus. E essa não vai ser diferente, Senhor, porque teu servo tem uma ligação contigo, Senhor. E aquele que tem uma ligação contigo, Senhor meu Deus, faz aquilo que está na tua direção, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, toma ele nas tuas mãos, usa ele conforme o seu querer, a tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, Pai, para falar através desse congresso, Senhor Deus, que é uma intimidade contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, e esse congresso está nos ensinando a ter uma intimidade contigo, Pai querido. E essa palavra do teu servo, Pai amado, vai nos colocar mais próximo de ti, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o pessoal do teclado? Já foi? Vai não, que eu gosto, eu sou chique, eu gosto de negócio de teclado, eu gosto dessas coisas. Amém, amém? Eu quero que você agora ligue para o irmão que está do seu lado, essa coisa chata que todo pregador faz, e diz assim para ele assim: nunca duvide da bondade de Deus. Nem pode sentar. Deixa a tecladista chegar aqui. Achou que eu ia me enrolar, mas é sempre um grande desafio quando nós estamos num congresso temático. Eu não sou um homem muito de temas, mas quando eu recebi o tema, eu comecei, ali a pedir ao Espírito Santo que gerasse no meu coração aquilo que nós iríamos compartilhar aqui hoje, porque nós já ouvimos uma palavra anterior. É óbvio que algumas abordagens elas vão se chocar, mas tem um direcionamento para mim e para você, porque resgatar um lugar de intimidade, a primeira coisa que eu preciso entender é onde é esse lugar, porque ninguém pode ir para um lugar que não sabe onde é. Você concorda comigo? Então nós vamos entender que lugar é esse, como acessá-lo, porque voltar para o Éden a gente não vai, é impossível. Você vai falar: não, nosso negócio é Jerusalém Celeste, mas nós vamos hoje entender qual é o lugar de intimidade o qual o Senhor quer que nós possamos retornar. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro versículo que vamos compartilhar para a gente entender, porque o tema é: onde estás, Adão? Aqui no Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Nós vamos começar aqui, depois nós vamos passear em mais alguns versículos, para que a gente possa entender esse lugar de intimidade. Amém? Acharam? É difícil, né? Falou que é difícil. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia por enquanto. E eu começo aqui a palavra desta tarde fazendo para você uma pergunta. No princípio criou Deus o quê? Mas não seria lógico ele ter começado criando a terra depois o céu?
começa uma construção de baixo. Se você vai construir uma casa, se começa pelo alicerce. Porém, Deus vai começar ao inverso. No princípio Ele cria céus. E depois Ele cria, porque na verdade, o Senhor, tudo que Ele vai criar, tudo que Ele vai gerar, Ele começa por cima. Já está começando a entender? Tudo que Deus vai gerar é gerado primeiro no mundo espiritual, no ambiente espiritual. Antes de alguém sentar e pensar, vamos fazer um congresso, antes de uma reunião, para que isso acontecesse, o céu já tinha acontecido uma reunião, já havia uma decisão para que o congresso acontecesse, porque antes de ser gerado no mundo físico, é preciso que aconteça um gerar no mundo espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que tem um Deus de eternidade, gerando coisas na eternidade para a sua glória. E aí, nós vamos caminhar mais um pouco, e nós vamos para o Gênesis também 1, mas o versículo 27. A palavra vai dizer que, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e... Mas é estranho, porque mais para frente vai dar uma descrição de Deus criando, de Deus formando o homem, dando um sono, e depois formando uma mulher. Mas agora nós temos aqui, ainda no primeiro capítulo, o texto vai dizer que criou Deus homem e mulher. E aí a gente começa a ficar perturbado. Como assim? Primeiro Ele cria, mas o outro capítulo vai contar da criação. Porque eu disse para você que tudo que Ele cria, primeiro Ele vai criar no mundo espiritual. Quando diz que Ele criou, Ele não criou, porque Deus Ele é tremendo. Ele não cria Adão, tem uma boa ideia, acha um defeito, uma falta, uma necessidade, e cria Eva. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, Ele cria os dois em perfeita harmonia. Ele gera no mundo espiritual. Não foi um acidente, não foi para cumprir uma necessidade, simplesmente que Deus cria Eva depois, não. Ele criou os dois juntos. Porque criar é um ato que parte de algo que não existe. Entenda isso. Criar é algo que não existe. Quando você faz uma mesa, você precisou de uma matéria-prima para depois criar a mesa. Então isso não é criar, isso é formar. Criar parte do zero. Você está entendendo ou não? Para formar precisa de uma matéria-prima, mas para criar não. Então Deus cria no mundo espiritual. Agora nós vamos andar mais um pouquinho, aleluia, e nós vamos ter, e no capítulo 2, o versículo 7, vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos ler de novo. E formou, a palavra de cima é criou, a palavra de baixo agora é formou. Entendeu? Criação daquilo que não tem. Formar, Ele vai pegar aquilo que existe e vai formar. E aí diz aqui a palavra: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui algo que Ele cria no mundo espiritual. Nós temos aqui agora Deus formando um boneco,
a partir da terra, a partir do pó da terra, e nós temos esse Deus soprando aquilo que Ele tinha criado no mundo espiritual, soprando na narina do homem, para que o homem fosse feito alma vivente. E ali acontece a coisa mais louca. O livro de Gênesis, ele é de pirar qualquer cabeça. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Eu fico apavorado com Gênesis, porque tem coisa em Gênesis que você já leu 300 vezes, você vai voltar e Deus vai te revelar algo novo. Quando Deus Ele sopra em Adão, Ele cria o ser mais complexo de todos, porque esse ser, ele foi desenhado a partir daquilo que Deus via nele mesmo. E Deus é um ser extremamente complexo. Então, Deus, ele tinha a capacidade analítica, a capacidade de pensar, a capacidade de julgar. Então ele traz à existência um ser pensante, um ser diferente dos demais, porque os animais têm um instinto, eles conseguem fazer coisas inacreditáveis. Hoje eu li uma matéria que falava das formigas, que quando elas levam, eu esqueci qual é o tipo de planta, que ela pega a semente daquela planta para levar para o formigueiro, ela parte a semente em 4 pedaços. Por quê? Porque a formiga sabe que se dividir em 2, a semente consegue brotar. Quem ensinou isso para a formiga? Mas está no instinto, está codificado no instinto de sobrevivência. Porém, Deus vai fazer um ser complexo de tal maneira que ele consegue julgar, inclusive, a si mesmo. Um ser que ele está totalmente integrado daquilo que tem no céu e daquilo que tem na terra. Então Adão é gerado, e a primeira coisa que Adão vai fazer quando ele adquire consciência, quando ele abre os seus olhos, é exatamente a percepção de Deus, a percepção do lugar onde ele está, da energia que tem neste lugar. Adão, ele vai receber uma missão de cuidar do jardim, e ele vai começar a fazer isso de forma natural. Ele vai começar a viver essa experiência de forma natural, porque para ele tudo o que está acontecendo está totalmente sincronizado com aquilo que Deus soprou. Não há crise de identidade em Adão. Por que não há crise de identidade? Porque ele está totalmente alinhado na estrutura que Deus criou. Deus criou a estrutura e assoprou sobre ele o fôlego de vida, que ali alinhou o que era natural com o que é sobrenatural. Então ele está totalmente tranquilo no seu ambiente. Há uma paz de espírito, há uma conexão, não há nenhum tipo de crise de identidade, porque ele está completo. Ele está completo. Entenda, Deus poderia ter colocado Adão em qualquer lugar, e Adão estaria no paraíso. Meu Deus. O problema não é o Éden. Não é o Éden. O problema é que a mente de Adão é o paraíso. Vou dizer de novo. O inferno teu não está do lado de fora. Teus problemas não estão do lado de fora. Todo problema está no seu mundo particular. Você pode ter filhos lindos, marido maravilhoso, esposa maravilhosa, você pode ter tudo, e ainda assim se sentir vazio. Eu sei que algumas pessoas aqui estão dizendo: pastor, não, se eu tivesse bastante dinheiro, o senhor ia ver como é que a minha vida ia fluir, como eu seria feliz. Não seria.
Quantos aqui que suaram a camisa para capturar essa pessoa que está do seu lado? A minha linda está ali, a gente faz um esforço para ter essa pessoa, para estar com essa pessoa. O investimento é forte antes, né? Mas quando a gente já está, parece que as coisas elas vão o quê? Se tornando tão naturais. Está entendendo? Que já não há mais investimento, já não há mais preocupação. Entenda uma coisa: a mentalidade que Adão, a mente que Deus deu, porque se você perceber, nós temos duas histórias. Nós temos o corpo e nós temos uma mente. Alguém pode tocar na mente? Você consegue tocar na sua mente? Se eu te perguntar onde está localizada a tua mente, você sabe me dizer? Como é que é esse negócio? Eu sei que eu tenho um cérebro. Se fizer uma autópsia, você vai ter um negócio aqui, uma massa cinzenta doida aqui dentro. Mas eu estou falando da mente. Esse é o lugar. Esse é o paraíso. E na verdade, entenda uma coisa: quando essa conexão, esse fluxo está totalmente bagunçado, o corpo vai adoecer. Quantas pessoas hoje, depois da pandemia, ficaram doentes da mente e automaticamente doentes do corpo? O que está acontecendo? Houve uma desconexão, uma ruptura. O sistema que Deus criou para ser perfeito, houve uma ruptura. E aí o que acontece com a mente? Acontece que a partir desse momento, Adão, que estava associado à sua natureza em plenitude, ele vai desassociar. É como se você enxergasse você do lado de fora. E eu sei que muita gente tem essa experiência. Nós olhamos para nós mesmos como se a gente estivesse do lado de fora e fala: meu Deus, que isso? Por que tu fez isso? Mas foi você que fez. E você se escandaliza com o que você mesmo faz. Tem hora que você está conversando com alguém, está xingando a pessoa na tua cabeça. Os mais doidos fazem caretas para o outro, mas tudo aqui, dentro da cabeça. Por quê? Porque na verdade a mente, ela está totalmente perturbada, como a luz de Caxias. A mente está perturbada. E aí nós não conseguimos nos conectar. Por quê? Qual é o lugar onde a presença de Deus é real? Qual é o lugar onde a presença de Deus ela é tangível? A presença de Deus, ela é real na sua mente. Ele se revela para você na estrutura da sua mente. Só que há uma ruptura aqui. E aquilo que foi criado para realmente ser a morada, porque Deus só vai passar. Entenda isso aqui, que isso aqui é um pouquinho complexo, mas entenda isso. Quando Adão recebe uma coisa chamada consciência, Deus passa a existir para ele. Porque até então quem tinha consciência de Deus? Ninguém. Mas assim que Adão abre os olhos, desperta uma coisa chamada consciência. Então fala comigo: a consciência, é o lugar, da existência. Se por exemplo você morre, quem que já foi num velório? Todos nós, né? Já fomos. Eu pergunto: o defunto está ali, está vivo ou está morto? Está morto, mas está morto porque se o corpo está ali? O corpo está perfeito. Aí você olha para a pessoa está ali perfeitinha. Mas cadê o fogo? Cadê o sopro? Cadê a mente? Cadê o lugar da conexão com Deus? Não tem. Porque o negócio não está aqui. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a chave para esse congresso? É que você quer se relacionar com Deus com isso aqui, ó. Você está crente que você se converteu? Você acredita que você se converteu? Não, eu adoro ir para a igreja. Não adora.
Eu adoro que o congresso, eu fiquei animado quando chegou no congresso. Não, outras coisas te animaram de estar aqui. Agora, o que trouxe você a adorar é aquilo que ele gerou na mente, na consciência, no espírito, porque a Bíblia diz que o que é espiritual nos leva para Deus, nos conecta com Ele. Por isso a Bíblia diz: andeis no espírito e de tal modo viveis. A questão é que quando há esse desalinhamento, a gente se perde. Porque Adão, ele estava ali com a mente dele conectada, estava tudo fluindo normal, a vida dele estava em plenitude, mas de repente, quando ele peca, Deus faz para ele uma pergunta. E eu quero te dar uma chave nessa tarde. Você quer entender onde você está? Você quer entender a tua geografia mental e espiritual? Pare de buscar respostas e aprenda a fazer pergunta, porque o teu Deus, ele quando quis situar Adão, ele fez para ele uma pergunta. A pergunta, ela tem o poder do GPS, ela tem o poder de nos trazer para o foco, de nos trazer de novo para a localização, para a geografia que Deus quer. Aleluia. Deus podia chegar e dizer assim: ô Adão, tu pecou, e acusá-lo, e sentenciá-lo. Estava na mão de Deus, Deus sabia. Ou você acha que Deus ignorava onde estava Adão para ele fazer uma pergunta? A pergunta não tem nada a ver com Deus, Deus não precisava saber onde estava Adão. A pergunta que ele está fazendo, onde estás Adão, não é para ele saber. Ele quer que Adão responda para ele mesmo. Por quê? Ele está perguntando assim: Adão, onde está a tua mente agora? Onde está a tua mente agora, que estava em mim até um minuto atrás? Porque Deus sentiu que teve uma ruptura, Deus sentiu que teve um deslocamento de energia. E aí, ele está perguntando a Adão: se localiza, meu Deus, onde estás? meu Deus, Glória a Deus. Eu disse que nós queremos nos relacionar com Ele. Na carne tem gente que vem para o congresso, mas a mentalidade e o espírito ficou em casa. Porque você está aqui, mas a mente está pensando no problema que você tem para resolver. Mas Jesus deu alguns caminhos e a gente vai falar deles aqui para a gente voltar para essa conexão. Jesus vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acréscimo. Ele está dizendo para você: foca em mim. Quando Pedro, meu Deus do céu, quando Pedro está no barco junto com os discípulos, Jesus fica um pouco atrasado, está no monte orando, e no meio do mar o barco está sendo açoitado. Jesus vem caminhando em cima das águas, eles ficam desesperados, pensam que é um fantasma. Pedro depois vai dizer o seguinte: mestre, se és tu mesmo, permita que eu vá. Permita que eu vá. E Jesus diz para ele assim: vem. Olha a palavra de Jesus: vem. Ele sempre estará disponível quando você estiver disponível a vir. Deus, Ele não queria que Adão se apartasse, mas Ele sabia que a partir daquele momento, a mente de Adão não seria mais capaz de viver em paz consigo mesmo e direcionar o fluxo de energia ao encontro dele. Porque a mente de Adão agora ia estar cativa. Porque quando há essa ruptura, a mente se divide em dois estágios. Antes, ela era uma coisa só, plena. Mas ela vai ser dividida em dois estágios. Qual o estágio, pastor? O estágio da consciência e o estágio que é inconsciente. Só que o grande problema é que vão ser 90% inconsciente e 10% consciente. Onde eu disse para você que Deus, ele se revela?
na consciência. Pegou a nossa capacidade? E os conflitos que você tem? Aquele negócio que nem você quer, nem você entende. Eu quero ir para a igreja, mas tem um negócio que me trava. Eu quero obedecer, mas tem um negócio que me trava. Eu quero me adorar, mas tem um negócio que me trava. E a pessoa diz assim: pastor, eu não consigo. Quem já ouviu isso? Quantos jovens já entraram aqui e falaram assim: eu quero, mas eu não. E ele não está dizendo mentira, ele não consegue mesmo, porque os 90% estão cheios de traumas, estão cheios de situações e emoções que está mantendo a mente cativa nessas coisas, assim como acontece com Adão. Adão tinha um Éden para usufruir, só que tem um caminho para a gente chegar na desconexão, e tem um caminho para a gente chegar na conexão. Me pergunte assim: qual, pastor? O que eu disse no início da mensagem? Porque Deus é o quê? Bom. Não duvide da bondade de Deus. Qual era a necessidade que Adão tinha dentro do Éden? Ele tinha tudo. Tinha tudo. Mas o problema é que mesmo tendo tudo, nós somos capazes de duvidar da bondade de Deus. Meu Deus! Quando a serpente fala assim, ó, ela já tinha passado 500 vezes, 300 vezes ali perto daquela árvore, estava tudo bem. Mas um dia a serpente chamou a atenção. Sabe quando o pecado nasce? É quando a serpente chama a tua atenção para ele. A vida toda até ele não te incomodou, mas agora ela disse assim: olha como os frutos, olha como é bonito. Porque a Bíblia fala um negócio louco. A Bíblia fala que os frutos eram de agradável aspecto para se adquirir conhecimento. Você já pensou num fruto desse? Você olha para uma maçã e fala assim: nossa, eu vou comer essa maçã porque eu vou ficar inteligente. Isso não acontece. Como assim? Mas foi a percepção que a serpente faz com que Eva enxergue. Ela estava, porque nós temos a impressão que Adão estava distante. Não, Adão estava junto com Eva. O papo da serpente lá, ele também escutou. Só que aí o que acontece? A serpente faz Eva pensar: Deus, ele na verdade não quer que você seja como ele. Como que Satanás nos leva a perder a intimidade? Duvidando de quê? Da bondade. Ah, Senhor, mas eu orei, o Senhor ainda não me curou. Eu orei, o Senhor ainda não me livrou. Eu pedi, o Senhor ainda não me respondeu. Aí a gente começa a pensar assim: cadê esse Deus bom? Cujas misericórdias duram para sempre. Eu estou enfermo, eu já pedi, Deus não me curou. Eu estou desempregado, eu já pedi, Deus não abriu a porta. E a gente começa a ser assolado pelo tempo. E a gente começa a duvidar da única coisa que a gente não pode duvidar, que é da bondade de Deus. No momento em que a dúvida entra, e que ele acessa o que não deveria acessar, porque, meu amado, pense comigo. Você acha que a queda foi surpresa para Deus? Deus criou e ele assustou, falou: meu Deus. O próprio Deus falou: meu Deus, Adão, não foi surpresa para Deus. Não teve acidente no percurso, não teve. Aquilo iria acontecer. Aquelas duas árvores que estão lá, uma está no poder dele para ser liberada no final dos tempos. E se essa da vida está para ser liberada, é porque a da ciência do bem e do mal também seria. Só que uma coisa é quando Deus te libera, e outra coisa é quando você vai lá e toca com a sua mão naquilo que ele disse para não tocar. Porque o não de Deus, olha aqui, o não de Deus pode ser apenas: aguarde mais um pouco. O não de Deus pode ser apenas: espere. Eu vou te dar, eu vou fazer, mas espera, você precisa. Irmãos, o tempo de Deus não tem a ver
gente. A questão é que você precisa estar pronto. Ele sempre esteve, e o céu não tem defeito. O céu está pronto o tempo todo. Agora eu e você talvez não estejamos prontos, porque aquela árvore guardava os maiores códigos de conhecimento de todo o planeta. Imagina algo em que Deus criou e colocou dentro daquela árvore todos os enigmas, toda a sabedoria, todo o conhecimento estava naquela árvore. Só que o homem não estava preparado para receber o conhecimento, sem receber através do conhecimento e manter o equilíbrio que eu falei para você, do natural com o sobrenatural. Porque quando ele começa a conhecer, ele começa a duvidar, ele começa a questionar, ele começa a se perguntar e a tentar entender aquilo que Deus era com a sua inteligência, não mais com a revelação do sopro que Deus tinha dado nas suas narinas. Ele queria entender Deus a partir daquilo que ele achava, daquilo que ele entendia, assim como a gente faz. Ei, só pode conhecer a Deus aquele a quem o Espírito Santo quiser revelar. Ninguém acessa Deus pela sua própria força, ninguém acessa Deus pela sua própria justiça. Nós acessamos a Deus, aleluia, por aquilo que Ele é. Até o relacionamento dele comigo e com você não tem a ver comigo e com você. Pastor, que louco isso é. Ele disse que pensei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então o pensamento com que ele me olha não parte daquilo que eu sou, mas daquilo que ele é. Ele não se relaciona pelo que eu sou, mas pelo que ele é. É por isso que ele me ama, mesmo eu não valendo absolutamente nada. A questão é que nós olhamos para o outro e nós medimos pela nossa régua. É verdade. E a gente se acha mais santo. A gente se acha mais verdadeiro, mais crente, mais bom por causa das nossas obras. E a Bíblia diz que as nossas obras são para Ele como trapo de imundície. Só que quando nós aprendemos que o filho que saiu de casa levou tudo, levou a herança, não tinha a ver com ele, tinha a ver porque o pai nunca saiu de casa. O pai continuou amando, o pai continuou com a mesma estrutura, porque o problema não está na essência do pai. A essência do pai, ele é o que é, e ninguém pode alterar isso. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, eu sinto a presença dele. O Senhor, então, quando ele faz a pergunta, ele está perguntando para Adão. Ô glória. Ele está perguntando para Adão da localização da sua mente. Por isso que a Bíblia diz, leve a sua mente cativa a Cristo, porque senão ela se perde. Tá ligado? Porque senão ela se perde. Eu gosto de pregar no escuro. Eu amo pregar no escuro. Os melhores cultos que eu já participei foram cultos no escuro. E eu vou te falar o porquê. Porque no escuro, o que você olha é aquilo que Deus quer que você olhe. Porque quando Deus pergunta onde estás, Adão, Ele está dando um código para Adão, o mesmo código que Ele deu para Abraão, e é o código que eu quero deixar hoje aqui nesta tarde. Quando Deus chama Abraão, você fala, pastor, mas nós estamos em Adão, já estamos em Abraão. Calma aí, a gente volta em Adão. A gente volta em Adão.
Eu só peguei Abraão para a gente tirar uma palavra que Deus deu para ele. Qual palavra, pastor? Quando Deus chama e diz assim: sai da tua terra. Há uma palavra no original que diz assim, ó, Lesh Lehá. Fala comigo, Lesh Lehá. Lesh Lehá. O que significa, pastor, Lesh Lehá? Fala comigo, saia para ti mesmo. Saia para ti mesmo. Quer repetir? Lesh Lehá. Saia para ti mesmo. Então, quando Deus pergunta: onde estás, Adão? Ele está dizendo: Adão, Lesh Lehá, saia para ti mesmo, cai para dentro de você, entenda a tua geografia espiritual, entenda onde você está, onde está a tua mente, onde está a tua conexão. O problema é que a gente perde tempo em conhecer a vida do outro. É verdade. Mas a gente não investe tempo naquilo que realmente o Senhor, Ele criou a partir da queda. Qual é o grande trabalho do homem? Qual é a volta para A intimidade. a intimidade? É quando eu consigo cumprir o Lesh Lehá, quando eu volto para dentro de mim mesmo. Eu começo a encontrar onde o Criador se perdeu, onde a adoração se perdeu, onde a unção se perdeu, porque ela não está do lado de fora. O Éden não está do lado de fora, o Éden está dentro de você, porque quando você entende isso, a sua casa vira o Éden, a sua igreja vira o Éden, a escola vira o Éden, a sua vida vira o Éden. Por quê? Porque a mente está na conexão, a mente, ela está na intimidade. Deus está se revelando a você no seu lugar de intimidade. Por isso que a Bíblia diz: quando quiseres falar com Ele, entra no teu quarto e fecha a porta. Tem gente que acha que é a porta do quarto. Por que a gente lê Bíblia e não entende? Aí fica fazendo hino aí que Deus abre porta onde não tem parede. Se não tem parede, para que ter porta, meu irmão? É só passar. É só passar. Está procurando lugar de intimidade. Qual é o lugar de intimidade? Ó, saia para ti mesmo. Se cure. Se cure. Quem é que acredita que Deus vai transformar a sua vida? Aleluia. Levanta a mão, levanta a mão. Tem uma notícia. Agora deixa eu ver você. Entenda. Você vai falar: esse pastor é doido, eu nunca mais chamo ele para pregar. Porque ele não vai te transformar. Não, pastor, não. O que é que o apóstolo disse? Transformai-vos. O lugar de intimidade precisa de ser afetado. Pensa aí, pelo amor de Deus. O lugar de intimidade precisa de ser afetado pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra, porque ela entra no circuito, ela muda o circuito e você começa a gozar da intimidade de novo. Você está entendendo ou não? Aleluia. Você está entendendo qual é o processo? É! Cai para dentro de você. Começa a aceitar a cura. Começa a aceitar o milagre. Porque a relação, ela vai ser restaurada. Quando a mente for restaurada. Quando a mente estiver sã. Quando disser para você assim: olha, esse é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Aleluia. Jesus. Quem é a vida? Jesus. Se vós estiveres em mim. Aleluia. Está entendendo ou não? Amém. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo. Então Ele vai transformar pela renovação. Ontem eu ouvi assim. Por quê? O que é que a gente aprendeu? Já vou finalizar. O que a gente aprendeu?
A gente aprendeu o seguinte: vem na igreja, busca, porque vai vir uma unção sobre a sua cabeça e vai transformar a sua vida, e você será nova criatura. Pois eu conheço pessoas que estão há 10 anos na igreja, já foram a 500 trabalhos de libertação, já receberam óleo do alto da cabeça até a ponta dos pés, e continua o mesmo crente, continua a mesma pessoa. E eu me perguntei: Senhor, o que aconteceu? Aconteceu que você esperava que algo que deve acontecer dentro tivesse acontecendo fora, mas o que está acontecendo aqui hoje é para transformar de dentro para fora. Quando muda a mente, muda tudo. Quando muda o desejo,